Lula avaliou que o plano de paz só pode começar se Zelensky e Putin concordarem. Deixa eu te dizer uma coisa. Só é possível discutir a paz quando o Zelensky e o Putin quiseram discutir a paz. Não é possível construir uma proposta em guerra. O que nós queremos é que primeiro pare a guerra, pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada para a Ucrânia e para a Rússia. É isso que nós queremos. Não é possível você construir um plano de fora para dentro. Quem tem que querer um modelo de paz é a Ucrânia e a Rússia. Não é a China, não é o Brasil, não é a Indonésia. Ou seja, o que nós queremos é o seguinte: primeiro parem a guerra, pare os tiros, pare as mortes, e aí vamos sentar em torno de uma mesa no território que os dois escolherem e vamos então começar a negociação. É assim que a gente vai encontrar a paz. E uma última notícia: hoje o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tem mais um depoimento marcado na sede, na verdade é por videoconferência, mas é com a Polícia Federal, no caso. Dessa vez é na investigação sobre as joias sauditas ganhadas, recebidas de presente pela presidência. Lembrando que Mauro Cid está preso por falsificar, acusado, né, na verdade, de falsificar comprovantes de vacina da própria família e de Bolsonaro. Na semana passada ele depôs nessa investigação, mas permaneceu em silêncio. Vamos ver o que vai acontecer hoje nesse novo depoimento, mas agora é sobre as joias sauditas. Sobre tudo isso, converso com o Fernando Horta, historiador, professor, já está conectado aqui com a gente, com quem, inclusive, a gente conversa todas as segundas. Fernando, tudo bem por aí? Como foi o final de semana? Tudo bom, Thalita? Final de semana tranquilo, o Brasil entrando no seu período de seca, tudo funcionando direitinho. Aqui também, seco pra caramba em São Paulo. Inclusive, a gente conversa daqui a pouco sobre doenças respiratórias por conta desse período seco que tem espalhado o vírus para tudo quanto é lado. Fernando, vamos começar comentando esse caso do Vini Júnior. Eu, inclusive, conversava com a Cissa Soriano, né, aqui da nossa equipe, a diretora da nossa equipe, do Bom para Todos, e a gente falava sobre como é bom a gente ver essa pronta resposta do governo brasileiro a uma questão que envolve um caso de racismo contra um brasileiro, e mesmo sendo uma questão internacional, né, uma questão que aconteceu, um caso que aconteceu lá na Espanha, enfim, mas é muito bacana ver essa pronta resposta do governo brasileiro, coisa que a gente já não estava acostumado a ver nesses últimos 4 anos, né? Então, num primeiro momento, acho que a gente pode ressaltar isso. E num segundo momento, é claro, criticar essa omissão por parte da La Liga, que organiza esse campeonato, né? Eu vejo muita gente, inclusive, comentando que essa falta de atitude, de realmente tomar uma ação, é mais do que uma omissão, é um projeto que se tem e que se aceita uma sociedade racista, né? Queria te ouvir sobre esse caso. Primeiro, a gente tem que saudar a retomada daquele papel pedagógico que a gente tem em todos os governos, né, Thalita? Que era uma coisa que estava faltando muito tempo. Quer dizer, muitas vezes o governo não pode fazer nada em termos legais, por exemplo, o Brasil não vai poder fazer nada com relação ao ordenamento jurídico interno da Espanha, mas você pode ter uma atitude pedagógica, como foi tomada pelo presidente, usando isso, abrindo a sua fala no Japão nesse sentido, e, obviamente, a partir daí, essa questão pedagógica também entra para dentro do Brasil. Quer dizer, nós estamos sinalizando, o governo sinaliza de alguma maneira, que esse é um tipo de prática que não será mais tolerado sob qualquer tipo de perspectiva. Tem muita gente dizendo assim, não, mas isso é assim, no futebol as pessoas se ofendem dessa forma. Bom, se era assim até algum tempo, há que se mudar, e há que se mudar de forma muito rápida. Agora, a segunda coisa, você tem razão. A gente tem que entender que nos últimos anos, aquela imagem que a gente tinha de uma Europa civilizada, de uma Europa que defendia direitos humanos, de uma Europa que buscava paz, de uma Europa que defendia a igualdade entre todos os indivíduos, de uma Europa que usava a educação como base do seu processo de tomada de decisão, e essa imagem está se desfazendo. Quer dizer, o que nós temos hoje é uma Europa sedenta por guerras, é uma Europa que continua querendo se aproveitar do trabalho barato nos seus territórios, mas que agride tremendamente migrantes de todas as formas e que mantém o racismo
inalterado no seu tecido social. Quer dizer, o que está acontecendo com o Vini Júnior, em realidade, não é novidade na Europa, gente. Isso existe na Europa desde o século XIX e nunca foi debelado de alguma maneira, né? Fica lá latente. Agora, quando você tem grupos de extrema-direita que passam a instrumentalizar esse tipo de posicionamento, porque vamos lembrar que o racismo, ele, por um lado, ele exclui, porque ele ataca necessariamente aqueles que são alvos desse racismo, mas o outro lado acaba se sentindo acolhido, porque os racistas acabam se achando partes de um grupo, e que aí se invoca inclusive o princípio da democracia. Não, veja, se a maioria dos espanhóis não quer pessoas negras, eles têm o direito. Não, não tem. Agora, essa queda de máscara da União Europeia é algo realmente muito importante para a gente entender, especialmente nós brasileiros, que nós temos uma elite que sempre achou que a Europa era o modelo de sociedade que nós queríamos ou que nós gostaríamos de atingir. E a gente está vendo que não é assim. Achei muito interessante, inclusive, Lula ter trazido na fala dele essa questão do avanço do fascismo, porque eu não entendo nada de futebol, né, Fernando? Mas eu fui pesquisar sobre a La Liga. E essa La Liga, o presidente atual, é interessante que ele foi membro do Partido Fascista Espanhol, o Fuerza Nueva, da década de 80, e ele é apoiador do Vox, que é esse partido de extrema-direita espanhol, que tem ganhado força, inclusive, e que defende, entre outras medidas absurdas, a limpeza étnica na Espanha. Então, assim, é o fascismo tomando conta, ganhando força lá fora também. A extrema-direita instrumentalizando um discurso que já existe na sociedade, o discurso racista já existe na sociedade europeia. O que nós tínhamos antes eram controles educacionais, jurídicos, sociais, que você transformava isso em algo vergonhoso e até criminoso. Então as pessoas tinham medo, tinham vergonha de expressar isso publicamente, e que a extrema-direita, assim como Jair Bolsonaro fazia no Brasil, que lá na Espanha a extrema-direita usa esse tipo de manifestação como uma forma de união. Quer dizer, é uma unidade desses racistas que passam então a reivindicar soberania sobre um determinado território e até um certo discurso democrático dizendo, não, nós somos maiorias e vocês vão ter que admitir esse processo aqui. Então, nós temos que, na realidade, compreender que se o presidente da La Liga está nesse lugar, certamente ele não é o responsável por essas atitudes, mas ele é consequência de um apoio social a elas que permite que ele fique nesse lugar. Então, o que se deveria exigir de forma imediata é que todos aqueles que não sejam penalizados imediatamente, inclusive retirando-se clubes de determinados campeonatos. E olha, Thalita, eu vou te ser bem sincero, eu sou gremista, eu sou torcedor do Grêmio. Meu time foi retirado de um campeonato pela manifestação racista de uma torcedora que teve apoio de uma parte significativa do estádio, e nós fomos talvez o único time que fomos penalizados por isso. Aceitamos a penalização, iniciamos campanhas ainda mais fortes dentro do nosso território, dentro da nossa torcida, para efetivamente debelarmos esse mal. Então, é preciso que a Espanha tome esse tipo de atitude também, e que bom que o Brasil se coloca nessa situação de questionar isso e de exigir. Afinal de contas, nós também não temos lá um telhado muito sólido nisso, né? Se eles começarem a jogar pedra, os nossos estádios estão cheios de manifestações racistas, homofóbicas, transfóbicas e tudo mais. Mas é um bom começo, Thalita. Essa imagem que a gente está acompanhando é justamente do presidente da La Liga, né? Que é, enfim, organizador desse campeonato da Espanha, e ele culpou o Vini Júnior por esse ataque racista que ele sofreu, né? Ele disse que ele que foi ali provocar os torcedores e, portanto, os torcedores só responderam a uma provocação do Vini Júnior. Lembrando também que a Espanha hoje tem um governo que é uma coligação socialista, né? Apesar desse avanço do Vox, o governo ali é um governo socialista, e a Aniele Franco esteve recentemente lá e assinou um acordo com o governo que quer ver, olha só, um dos destaques desse acordo é a previsão de que os países dediquem atenção especial à luta contra o racismo nas atividades esportivas. Então, isso já vinha sendo pensado, e agora a Aniele se manifesta prontamente por conta desse caso com o Vini Júnior. Então, o governo está pensando essa questão e está cobrando atitudes da Espanha, enfim, daí seja do futebol, das ligas esportivas e do próprio governo.
é como você disse, a gente precisa ver as coisas acontecendo. Sabe o que me lembrou também essa explicação que você trouxe, Fernando? Você falou sobre como muita gente justifica o racismo no futebol como sendo parte, né? Parte do que é torcer, parte do que é o esporte. E me lembrou muito a discussão que está acontecendo nesse momento também em relação às piadas, né? Liberdade de expressão e piadas, essa é uma discussão que sempre volta. E como há limite, né? Então, o que a gente sempre prega é isso: há limite para qualquer tipo de liberdade de expressão, seja dentro do estádio, seja ao fazer uma piada, tudo há limite. Não, essa questão da liberdade de expressão, ela precisa ser bem tocada, né? Não existe direito pleno no mundo, tá? Não existe um direito que esteja acima de qualquer outro, em qualquer situação, não existe. É tudo uma questão de contextos. Agora, nós sabemos, quem estuda sociologia, ciência política, história, literatura, psicologia, letras, nós sabemos que uma das formas de você manter determinadas ideias dentro de uma sociedade é através da língua, das manifestações culturais, das manifestações esportivas. Então, manter o racismo, manter a homofobia, manter o machismo, significa, de alguma maneira, transformar ele em formas aceitáveis de discurso. Piadinhas, showzinhos, manifestações de times de futebol, manifestações de torcidas. E é isso que a sociedade do século XXI tem que dar um basta, tem que dizer, não, isso não é mais aceitável, isso não é discussão social, isso, na realidade, é a demonstração de um problema social persistente que nós temos em todas as sociedades do mundo e que não pode continuar, não pode passar do século XXI. Afinal de contas, nós queremos andar para um modelo de sociedade, um modelo de mundo em que as pessoas não sejam medidas efetivamente pela sua cor da pele, pela sua escolha sexual, pelo seu posicionamento político. E isso, Thalita, era uma coisa que estava colocado lá nas origens da Liga das Nações Unidas, aliás. Então, veja, nós estamos basicamente quase 150 anos atrasados nesse processo. Tomara que a gente consiga começar, pelo menos, efetivamente, a tomar decisões nesse sentido. E o Brasil pode ser um país que cobre isso. O presidente Lula parece ter deixado isso de forma muito clara. Agora, nós não somos norte-americanos, né, Thalita? Então, se fosse os Estados Unidos, você poderia sancionar, colocar lá multa de tudo que é lado, né, fazer como ele faz com Cuba, sem razão nenhuma, né? Então imagina, você decreta lá um bloqueio sobre a Espanha, agora nós no Brasil não, a gente só pode reclamar mesmo e achar isso um absurdo e dizer para o nosso povo que nós não vamos aceitar isso dentro do nosso território. Perfeito. Está tomando uma repercussão muito grande, né? Isso também é muito importante para que o assunto seja discutido, seja lá na Espanha, seja aqui no Brasil. Então é um caso que está tomando uma proporção grande para a gente ver uma mudança no comportamento ali da torcida, quem sabe, da sociedade. Fernando, G7, o que você achou desse cano do Zelensky com o Lula? Quais os significados? Vamos lá, primeiro o presidente Lula foi atraído por uma armadilha. Eu não sei efetivamente quem permitiu isso. Inicialmente se imagina, obviamente, que o Itamaraty tenha sido engambelado nesse processo, o que seria um absurdo, porque o Itamaraty é profissional, deveria cuidar desse tipo de situação. Mas certamente isso foi uma armadilha, foi organizado para colocar o presidente Lula e o Brasil numa situação, no mínimo, vamos dizer assim, incomodativa, né? E no meio desse processo todo, o presidente Lula, de alguma maneira, conseguiu minorar isso. Mas fica muito claro que o Zelensky não está interessado em paz nenhuma. Todas as vezes em que surgiram mediadores com capacidade e legitimidade para provocar um processo de paz, o Zelensky deu a volta. O último que ele fez isso foi o presidente Lula, mas antes ele já tinha feito isso com o Papa, dizendo claramente no Papa, o Papa se ofereceu para ser mediador, ele disse que nós não precisamos de mediador, ele tinha feito isso com Xi Jinping. Então, toda vez que surge uma liderança realmente comprometida em buscar espaços de paz, em sentar numa mesa de negociação, o Zelensky dá uma bola fora nisso e diz muito claramente que não tem interesse nenhum nesse processo. Eu só fico chateado
é porque existia muita gente no Brasil, com os quais eu não concordo, acreditando que o Brasil tinha a chance de fazer essa mediação. Eu sempre defendi que não. O Brasil não tem chance de fazer essa mediação, e não é porque o presidente Lula não esteja com os argumentos corretos, ou que o Brasil não esteja efetivamente dentro da melhor perspectiva de relações internacionais e pacificação. É porque esse é um conflito muito maior do que uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Nós estamos disputando um enorme numa transformação geopolítica, e os indivíduos que efetivamente estão instrumentalizando essa guerra não querem que essa guerra acabe. Você tem uma Europa e os Estados Unidos trabalhando abertamente para que a guerra continue, e do outro lado você tem a Rússia, que não aceita parar a guerra nesse momento onde está, até porque militarmente ela tem ganhado espaço, muito espaço, e pretende vencer essa guerra na base do tiro mesmo. Então, não vejo chance do Brasil se meter nessa questão, e acho que o que o Zelensky fez foi perceber que, já que o presidente Lula não vai poder ser constrangido publicamente num encontro com o Zelensky, muito provavelmente o presidente aceitou um encontro reservado, então aí não serve para a Ucrânia, não serve para o Zelensky já sinalizou várias vezes que não quer nenhum tipo de mediação. Ele quer dinheiro, armas, e agora, Thalita, ele quer aviões. E aí a gente tem que sinalizar isso, né? Se a Europa e os Estados Unidos entregarem F-16 para a Ucrânia, nós podemos estar, sim, já dentro de um conflito, de uma terceira guerra mundial. Vamos acompanhar de bem perto. Sabe que eu conversei com o Breno Altman na sexta-feira, existia a perspectiva desse encontro Lula-Zelensky. Ele usou a mesma palavra que você, armadilha, né? Mas disse assim, caso seria positivo só pelo motivo de caso Lula encontre Zelensky, ele não seria depois criticado ao encontrar Putin, né? Porque já que encontrou com uma parte, não teria problemas em encontrar com a outra parte também. Mas enfim, não aconteceu esse encontro e seguimos na mesma. Para finalizar, eu quero te ouvir. Antes da gente falar sobre o destaque da semana, eu queria te ouvir sobre Mauro Cid, porque semana passada ele ficou em silêncio, né, no depoimento em relação aos comprovantes falsificados de vacina. A mulher dele, na sexta-feira, teve um depoimento também e disse que fez uso das carteiras falsificadas de vacinação e que ele teria alterado de fato. Então a gente ainda vai ter que ouvi-lo sobre como ele vai se defender, né, dessa acusação que a própria esposa agora faz contra ele. E hoje ele vai falar sobre as joias sauditas. A gente consegue de alguma forma imaginar qual vai ser a linha de defesa dele? Você acredita que ele vai ficar em defesa vai ficar em silêncio nesse caso, ou possa vir a falar, já que no outro caso a própria esposa já jogou no colo dele a bomba? Enfim, como que você está vendo? Duas coisas aconteceram na semana passada, meio que sem a imprensa dar uma grande atenção para isso, e que são bem preocupantes. A primeira foram os militares, os superiores do Mauro Cid, declarando que ele vai continuar recebendo salário e vai continuar sendo tenente-coronel do Exército, que não há nenhuma incompatibilidade nele estar preso, respondendo por corrupção e efetivamente continuar sendo tratado como um membro da força. Isso é muito ruim, porque isso foi uma sinalização das forças militares dizendo para ele: cumpra a sua missão, que é nesse momento de ser o responsável de assumir toda a culpa e liberar o presidente, e você obviamente vai ter da nossa parte toda a ajuda para sua família, a manutenção das coisas como se não tivesse acontecido. Isso significa que a estratégia de defesa do Mauro Cid vai ser ficar em silêncio, especificamente em 2023, 2024, 2025, e esperando que em 2026 o Bolsonaro ou alguém muito próximo a ele ganhe a eleição, e aí faça, obviamente, um grande acordão para tirá-lo da cadeia, e fica tudo por aí. A defesa que o Exército está propondo é exatamente essa, e vai muito ao encontro daquilo que o Exército prega, né? Uma submissão hierárquica, o guerreiro que suporta todas as penas, o herói que se sacrifica pelo seu líder. É isso que Mauro Cid hoje está tentando incorporar, é isso que ele está tentando colocar, e é importante que a justiça brasileira rompa com esse tipo de percepção, porque esse é o tipo de situação que transforma a punição dos civis sobre os militares em algo muito difícil. Quando os militares se organizam dentro desse espírito de corpo, eles são capazes de romper todas e quaisquer regras que os próprios civis tenham impostos a eles. E é importante nesse momento que o mundo civil se faça valer por cima dessas regras não escritas e tácitas que os militares usam para proteger os seus criminosos em todos os lugares. Sim. Destaque da semana, qual será? O que a gente precisa ficar de olho?
O arcabouço fiscal, né, Thalita? O arcabouço fiscal está sendo uma confusão bastante grande. A esquerda, uma parte da esquerda criticou e acho que criticou com razão. Estou dentro dos que acham que não é um arcabouço bom. Uma outra parte está em silêncio, um silêncio envergonhado, muitas vezes um silêncio um pouco forçado. Mas, de qualquer forma, essa é a aposta do governo para o primeiro semestre. O governo imagina que, resolvendo essa questão, nós conseguiríamos criar um momento econômico no Brasil de desenvolvimento e crescimento para um segundo semestre, e é assim que o Haddad está vendo esse processo. O problema é que entre o que o Haddad vê e a realidade que vai se formar, tem apenas Arthur Lira no meio do caminho, que parece já estar organizando aí as suas hostes, né, as suas égidos, os seus exércitos, para fazer algumas transformações nesse marco tributário que talvez o governo não goste muito. Então vamos ficar de olho como é que isso se desenrola ao longo dessa semana, porque depende efetivamente dessa votação, a partir de agora, o sucesso do governo no primeiro semestre, pelo menos. Ou seja, se você era contra o marco, assim como eu já fui, agora acabou. Nós temos que torcer para o troço ser aprovado da melhor maneira possível, porque o governo não deu um passo para o lado e esse é o seu grande objetivo. Quarta-feira, a votação ali no Congresso do Arcabouço Fiscal, a gente vai estar de olho. Fernando, muito obrigado, uma boa semana para você, beijão. Obrigado, Thalita, um abraço para todo mundo, boa semana. Até. Fernando Horta, historiador, professor, sempre às segundas aqui com a gente. Aliás, se você quiser acompanhar canal do Fernando Horta no YouTube, você acompanha as lives, as transmissões do Fernando Horta também, fica bem informado e confere sempre a opinião e a avaliação do historiador e professor Fernando Horta, tá certo?